Olá, amigos investidores. O tema de hoje é fundos de investimento. O que são fundos de investimento? Primeiramente, os fundos de investimento são uma aplicação em conjunto. São como um condomínio habitacional. Tá? Todo valor aplicado é convertido em cotas. E esse valor é atualizado diariamente como o capital do fundo. Como funciona? Da sua conta corrente do banco ou da corretora de valores, você vai aplicar o valor no fundo. Automaticamente, logo após a aplicação, esse valor vai ser convertido em cotas. E todos os dias essa cota é atualizada diariamente. Você não quer mais participar do fundo, quer resgatar o seu valor, você faz a solicitação do resgate. Então essas cotas são novamente convertidas em dinheiro e em alguns dias depois, dependendo do regulamento do fundo, vai ser acreditado o valor na sua conta, já descontado no imposto de renda. As principais vantagens dos fundos de investimento são que não é necessário nenhum conhecimento específico sobre investimentos e finanças, a comodidade, uma vez que vai estar sendo realizada essa gestão por pessoas profissionais muito qualificadas e com muito estudo, a redução do custo, uma vez que quanto maior o volume, menor a corretagem você paga e menor os custos dos contratos, dos títulos do fundo. Geralmente o aporte inicial é bem pequeno, que o pequeno investidor é o público do fundo de investimento, o maior poder de barganha devido ao volume que o fundo capta e a grande liquidez. Normalmente o resgate é imediato. Já as principais desvantagens dos fundos são as taxas de administração cobradas pelos bancos para gerir e administrar esses valores e as taxas de custódia, que são taxas que não são cobradas tanto pela poupança quanto pelo CDB. Outra desvantagem é que, diferente dos outros ativos de renda fixa, os fundos não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que garante aplicações de até 70 mil na poupança e no CDB, por exemplo. E a incidência de imposto de renda, na tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15% nos fundos de renda fixa e de 15% nos fundos de renda variável. Como aplicar em fundos de investimento? É muito fácil. Eu preparei aqui um passo a passo. Tá? Primeiro você vai abrir a conta em um banco. Depois preencher o formulário de API, que é a análise de perfil do investidor, que vai dar o resultado moderado, arrojado ou conservador, que é o risco que você vai aceitar correr nos seus investimentos. Depois você vai escolher o fundo com uma estratégia semelhante aos seus objetivos. Escolhido o fundo, muito importante, ler o prospecto do fundo e estar ciente dos riscos. Feito isso, é só aplicar. Mas e quanto custa? O custo dos fundos de investimento são as taxas de administração, as taxas de custódia e a transferência ser administrada por corretora, porque você não pode fazer o depósito na conta direta da corretora, tem que ser através do banco. As taxas totais variam de 2% a 3% ao ano e são cobradas mensalmente. Os tipos de fundos de investimento. Segundo a CVM, são 9 tipos diferentes. Os fundos de curto prazo são a carteira do fundo que é de curto prazo, tá? Não o fundo. Os fundos referenciados, os fundos de renda fixa, os fundos de ações, os fundos cambiais, os de dívida externa, multimercado, misto e fundos de fundos. Para não alongar muito o vídeo, eu vou só intitular eles. No próximo vídeo a gente vai estar explicando detalhadamente cada fundo, as vantagens e desvantagens de cada um. A tributação dos fundos é muito simples. Para os fundos de renda variável, que são aqueles que você pode perder o valor aplicado, a tributação de imposto de renda é de 15%, igual à bolsa de valores para as aplicações não day trade. Já os fundos de renda fixa têm a mesma tributação que todos os outros ativos de renda fixa, com exceção à poupança, que é isenta. É a tabela regressiva de investimentos, que parte de 22,5% até 180 dias e vai caindo a 15% acima de 720 dias. Já que os fundos não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, quais são os riscos desse investimento? São basicamente 3. O risco de crédito. O que é isso? Quando, por exemplo, o banco empresta dinheiro para uma empresa e essa empresa não paga, isso é um risco de crédito. O risco de liquidez. Por exemplo, investimento em imóveis. O imóvel não é uma coisa fácil de se vender. Normalmente leva dias e dias. E você precisa desse dinheiro de um dia para o outro, você vai estar encontrando aí um problema de liquidez. E claro, o risco de mercado. O risco de mercado são as crises financeiras. Por exemplo, quando deu a crise em 2008, todas as coisas desvalorizaram. Então você vai estar incluso nesse risco também.
Mas então, para quem é recomendado os fundos de investimento? É recomendado principalmente para os iniciantes no mundo dos investimentos, que não têm cultura financeira, não sabem como funcionam os outros tipos de investimento. Para as pessoas sem tempo de gerir o próprio capital, que por mais que seja mais vantajoso, você precisa de muito estudo e muito tempo disponível. Para quem tem pequenas quantias de investimento, pode acabar conseguindo taxas bem vantajosas para o seu investimento, com pouco valor. E quem busca rentabilidade superior à caderneta de poupança. Com fundos com investimento mínimo de R$100, você já consegue rentabilidades bem interessantes se estudado com carinho. As principais dúvidas que a gente tem recebido por e-mail sobre os fundos de investimento são o que é uma cota. A cota é a menor fração do fundo. Se você somar todas as cotas, você vai ter o patrimônio líquido do fundo. Qual a diferença entre renda fixa curto prazo e normal? Os fundos de renda fixa a curto prazo têm a carteira deles com investimentos de no máximo 360 dias. Não é o fundo que é de curto prazo. Inclusive, os fundos de curto prazo vão ter uma tributação um pouquinho diferente. Já os fundos de renda fixa normais são as carteiras de longo prazo. O que é a alavancagem do fundo? O fundo é alavancado quando, por meios financeiros, é investido mais valor do que você tem. Por exemplo, você aplica R$100, tem investimento de 300. Isso é uma alavancagem financeira. Posso perder mais do que investir? Sim, você pode perder mais do que investir em fundos de renda variável e fundos alavancados. Por isso, muito cuidado com esses fundos. É muito importante ler o regulamento inteiro. Ficaram dúvidas? Por favor, pessoal, mandem para a gente atendimento@topinvest.com.br. Para quem gostou do vídeo, eu peço a gentileza de, por favor, clique em gostei ali embaixo. E convido a todos também a se inscrever em nosso canal e estar recebendo as novidades. Nós ficamos à disposição para esclarecimento de outras dúvidas por e-mail. E fiquem à vontade para visitar o nosso site e curtir nossa página no Facebook. Muito obrigado e bons negócios a todos.